Nós recebemos com muita alegria, nesta sexta-feira, aqui nos estúdios da Capital FM, o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques. A entrevista do secretário Paulo Taques é muito importante, porque é exatamente no momento em que o governo do estado vai debater com a sociedade uma série de questões que não são questões apenas estaduais, que são questões também nacionais, dado o tamanho da crise que veio para o país. Mas, inicialmente, Dr. Paulo Taques, é um prazer enorme recebê-lo aqui nos estúdios. Vão participar conosco da entrevista os jornalistas Mauro Camargo e Laís Souza. Prazer enorme tê-lo conosco. Olá, Antero, os ouvintes da Capital FM. Prazer é meu, Antero, estar aqui para essa entrevista, para que possamos debater assuntos que sejam de interesse da sociedade neste espaço democrático e que, é importante dizer, absolutamente necessário neste momento, principalmente neste momento pelo qual passamos. Por quê? Porque quanto mais o cidadão ele tem informações, melhor ele tem condições de avaliar o que estamos fazendo. Então, para mim é uma satisfação estar aqui. Cumprimento Mauro Camargo, Laís, para mim e os ouvintes da Capital. Doutor Paulo Taques, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta exatamente nessa questão que o senhor falou com relação à informação. Recentemente teve um debate aqui onde o deputado Nilson Leistão entrou defendendo o governo do estado. E aí a gente percebeu claramente que a defesa dele, o Nilson é uma pessoa competente, é muito bem articulado, fala muito bem, mas que na defesa dele ele não tinha os dados das realizações do governo. Quer dizer, a base do governo, o governo tem ampla maioria na Assembleia Legislativa. Não é importante o governo do estado, através dos seus membros, terem conhecimento de tudo aquilo que o governo está fazendo? Por exemplo, eu estou na imprensa há muito tempo. Eu entrevistei aqui o secretário de Infraestrutura, o Marcelo. E eu cheguei de perguntar para ele, falei, secretário, a oposição está duvidando e, sinceramente, eu também estou duvidando. Cadê os 1.400 quilômetros de asfalto? E ele tinha na plataforma do celular dele. Quer dizer, então não está faltando também o governo não só ganhar na votação, porque é 20-4 lá na Assembleia, mas ganhar também no convencimento da opinião pública, mostrando o que o governo fez? Eu acho que toda informação ela é importante partindo-se do princípio da publicidade. E, na verdade, eles são 1.430 quilômetros que nós já fizemos nesses 2 anos. E em 5 anos da gestão passada foram 800 quilômetros. Eu concordo com você, Antero. Eu acho que nós temos que massificar mais as informações daquilo que estamos fazendo no governo. Mas primeiro para dentro. Não, tem que começar para dentro. Porque se nós, quando eu falo nós, eu falo os secretários, os adjuntos, os assessores, os servidores do governo, a nossa base de deputados na Assembleia, a nossa bancada federal, os nossos apoiadores do nosso grupo político. Quando eu falo nós, eu me refiro a essas pessoas. Temos que saber primeiro. Saber bem e ter na ponta da língua para que possamos reverberar isso para a sociedade. Agora, eu quero colocar também que o ano passado, o ano de 2016, foi um ano onde as atenções estavam voltadas para outros temas. E talvez tenha passado batido não só essa informação dos 1.430 quilômetros de asfalto, mas outros, como viaturas para segurança, o chamamento de 3.500 homens e mulheres para as forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar. Então, mas eu concordo com você, nós precisamos falar mais, dar oportunidade para que todos tenham essas informações, porque aí sim ela vai chegar na ponta, lá no cidadão, que é quem precisa também realmente saber. Jornalista Laís Souza. Bom dia, doutor Paulo. Ela corta lá. Bom, doutor Paulo, seguindo essa linha sobre informação, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o ano passado foi um ano que a falta de informação com alguns setores acabou dificultando o diálogo com a categoria dos servidores públicos, né?
o que fazer para que nesse ano de 2017 o governo não sofra esse desgaste novamente, porque nós sabemos que vai vir uma batalha muito grande aí com a reforma administrativa, pelo menos é o que se prevê, já que ninguém tem tanto conhecimento sobre o que vai acontecer com a reforma administrativa. O que a Casa Civil está preparando com relação a isso? O primeiro que eu quero discordar de você, Laís, num ponto. Eu acho que não faltou com o servidor público diálogo sobre o RGA ano passado. Nós fizemos mais de 100 reuniões com o Fórum Sindical. Eu recebi, nos 2 anos de governo, 15 e 16, todos os sindicatos na Casa Civil. Alguns sindicatos mais de 2 vezes. Nós fizemos reuniões no final de 2015, início de 2016, eu me lembro bem, entre o dia 20 de dezembro de 2015 e o dia 10 de janeiro de 2016, nós fizemos, acredito que 7 reuniões com o Fórum Sindical, só nesse período de final do ano, e dessas 7, se eu não me engano, o governador participou de 2. Então, eu acho que o diálogo houve sim. Não chegamos a um consenso com os servidores públicos, mas não foi por falta de diálogo, porque todas as vezes em que houve uma necessidade nós falamos com o Fórum Sindical e com os sindicatos. A batalha que se avizinha, eu acho que não vai haver tanta batalha assim. Eu acho que hoje o momento é outro. Eu me encontrei outro dia com um servidor público de carreira do estado de Mato Grosso. Ele tem 27 anos que trabalha no serviço público, e ele me disse o seguinte: secretário, outro dia eu estava numa reunião da minha família, haviam lá mais de 30 pessoas, e me foi perguntado essa questão do teto, como nós iríamos nos comportar, se iríamos ter mais compromisso com o momento que passa Mato Grosso e o Brasil. E um parente meu disse: olha, eu não sei do que vocês reclamam, porque eu estou sem emprego há 1 ano. Então, esse servidor público me disse o seguinte: nós estamos mais atentos à realidade. Há um parente meu aqui, sentado ao meu lado, que está há 1 ano sem trabalhar. E aqui em Mato Grosso o servidor público recebe o seu salário. Estamos pagando o compromisso que fizemos do RGA do ano passado. Então eu vejo, com toda sinceridade, eu vejo que o momento é outro. Eu vejo que o servidor público, ele está hoje, até pelos episódios que vêm acontecendo no Brasil, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, ele percebe o esforço do nosso governo para manter as finanças em dia, o salário em dia. Eu conversei já com alguns presidentes desse sindicato. Então, eu acho que nós temos que reforçar ainda mais o diálogo que tivemos no ano de 2016, debater o tema com o servidor público quando enviarmos o projeto de lei à Assembleia. Eu tenho certeza que o deputado Botelho e os outros deputados irão receber os presidentes dos sindicatos, mas eu quero registrar isso. Eu acho que há um sentimento hoje, não estou dizendo que o servidor público não vai lutar pelos seus direitos, não é isso. Eu acho que deve lutar pelos seus direitos. Mas eu também tenho essa convicção que há um amadurecimento maior e um comprometimento maior com o momento pelo qual passa Mato Grosso. Jornalista Mauro Camargo. Secretário, 2 questões. A primeira relacionada ao questionamento feito pelo Antero, e o segundo nessa linha dessa preocupação que já está aí sendo colocada da relação do governo com os servidores públicos. No primeiro momento, sim, essa coisa, o que se observa muito hoje, que há uma certa dificuldade dos secretários, de uma maneira geral, sem apontar nome específico, mas de uma maneira geral, em fazer a defesa do próprio governo, a defesa pública. Da mesma maneira, há uma certa dificuldade, uma ausência de defesa da base governista na Assembleia, né? Uma defesa pública, contundente, né? O Antero questionou se poderia ser pela falta de informação.
né? E aí eu estou colocando isso como um possível efeito do que aconteceu no ano passado durante o processo de RGA, né? Se esse silêncio, entre aspas, não seria decorrente de eventual medo político de desgaste. Você com não servidores. quer se expor, né? Não quer se expor, é isso. Né? Esse é um questionamento. Né? Porque é nítido que tanto o secretariado, de uma maneira geral, quanto os parlamentares da base têm uma dificuldade enorme de fazer defesa pública das coisas do governo, das boas coisas que o governo tem feito. E a outra questão é óbvio que a discussão corporativa vai ocorrer, os sindicatos dos servidores são bastante organizados e será preciso que o governo não só atue fortemente com os servidores, mas também com os parlamentares, com a base para poder aprovar aquilo que pretende. Antes de perguntar ao senhor o conteúdo, quais são essas medidas, eu gostaria que o senhor respondesse esses dois questionamentos. É muito difícil, e nós do governo entendemos, quando o debate está acirrado no parlamento. A galeria está lotada. É muito difícil para o parlamentar ocupar a tribuna e ir bater de frente com a galeria, com o público que está ali. Nós sabemos dessa dificuldade, mas eu quero registrar aqui também a coragem dos deputados ano passado. Porque dos cerca de 117 projetos de lei, acho que foram 117 que enviamos para a Assembleia, se eu não me engano 100 já foram aprovados. Então, a Assembleia teve muita coragem, Mauro, nessas votações. Às vezes, essa dificuldade ela existe para defender as coisas que o governo faz, até pelos nossos próprios secretários, porque nós temos um trabalho diário que nos traga, nos puxa, nos consome dia e noite no governo. E eu não estou falando isso como nenhum mérito, nós estamos lá para isso mesmo, para trabalhar dia e noite. Nós sabíamos que seria assim. E às vezes o secretário fica até sem condições, sem tempo de atender os convites da própria imprensa para fazer a defesa. Mas isso mudou. Isso mudou. E mudou também, é preciso que reconheçamos um equívoco de alguns momentos do nosso governo. Às vezes o secretário ele não dá importância a essa fala à imprensa. Porque quando você fala para a imprensa, você fala para a sociedade. Hoje nós já sabemos da importância disso. Da responsabilidade e do peso que tem a fala de um secretário de Estado para a sociedade. E esta constatação dos nossos secretários hoje, ela já está nos ajudando não só na defesa daquilo que faz o governo, mas principalmente em mostrar aquilo que estamos fazendo. Porque o cidadão, eu não me canso de repetir, ele tem o direito de saber como é gasto cada centavo de dinheiro público, Mauro. Então, se um secretário é questionado por um cidadão, por um servidor público e pela imprensa, que é aquela quem faz a difusão das informações, hoje nós já temos o convencimento e nós temos a convicção da importância disso. Isso mudou. Com relação à base hoje dos deputados, eu assisto às sessões da Assembleia todos os dias. O governador também assiste às sessões quando está lá no Palácio Paiaguás. E nós já vemos os deputados mais firmes nessa defesa, mais convictos de que o que nós estamos fazendo, nós e eles, deputados, é o caminho certo. Então, você se referiu ao momento do ano passado e de 2015, onde havia esse silêncio, mas eu tenho absoluta convicção que o momento hoje é outro. Com relação aos servidores públicos e os embates que começarão, eu quero fazer aqui publicamente e eu sei o
peso da fala de um secretário, eu acabei de dizer isso. Eu espero profundamente que, e nós vamos trabalhar para isso, que haja um debate de ideias. Não há nenhum motivo para que possamos ao menos passar perto do que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde os projetos de lei são votados sob o barulho de bombas e o odor de gás lacrimogêneo. Não há necessidade disso aqui. Nós estamos com o pagamento dos salários em dia, as parcelas do RGA que nos comprometemos estamos pagando. Eu espero e tenho certeza que os debates sejam de ideias, de convencimento, sem vandalismo, sem arruaça, sem baderna. Eu tenho certeza que Mato Grosso vai dar um exemplo para o Brasil de como se discute um projeto de lei polêmico. São dois projetos, na verdade, né, secretário? É o projeto do teto dos gastos, que é um projeto cuja origem já foi discutida até no Congresso Nacional, isso, mas que tem a sua adaptação aos estados. E há uma exigência do governo federal até para dar retribuições aos estados, no sentido de que esse ajuste não fique apenas no governo federal, que migre também para os estados. Então eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte: o que o estado ganha fazendo esse ajuste, né? Inclusive com relação a, por exemplo, não pagamento das dívidas do estado durante um determinado período, e o que pode ser feito com esse recurso para oxigenar a economia de Mato Grosso. Bom, o conteúdo nós ainda não podemos pormenorizar, detalhar, por dois motivos. Primeiro, porque nós não fechamos essa PEC ainda. Nós ainda estamos na fase de debates internos dentro do governo. Mas quando que é provável fechar essa PEC? Nós devemos fechá-la no meio da semana que vem, no final da semana que vem. Antes de apresentá-la à Assembleia, nós teremos uma reunião com os deputados da base também para ouvi-los. Mas neste momento nós estamos fazendo reuniões quase que diárias com a equipe econômica, com os secretários, porque nós estamos utilizando aquilo que foi feito lá na União para também fazermos a nossa mais adaptada à realidade de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso é diferente dos outros estados. Nós temos aqui a nossa realidade. E nós estamos fazendo, vamos dizer, Antero, que nós temos eleição para governador em 2018 e depois em 2022, não é isso? Isso. Vamos dizer que depois em 2024. Não, 26. Vamos dizer que em 2022 você, Antero, seja candidato a governador e ganhe a eleição. Você vai receber um estado cujo planejamento nós estamos já fazendo agora. Nós debatemos na reunião de anteontem. Eu ouvi muito bem o que o secretário de Planejamento, Guilherme Miller, que é um homem experiente, muito competente, que já passou por outras crises. E ele nos disse que o que nós estamos fazendo vai ter reflexos até em 2024. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu não dou detalhes dessa PEC. E o segundo motivo, nós tomamos muita cautela em não também ficar dando informações pela metade sobre isso, para não causar nenhuma insegurança. Nós sabemos o quanto uma fala mal posta pode levar insegurança ao setor produtivo, ao servidor público. Já podem dizer que vai aumentar impostos e tal. Então, nós vamos debater esse tema quando fecharmos essa PEC. E nesse momento nós estamos debruçados e muito, Antero e os ouvintes da Capital FM, sobre como fazer o melhor projeto de lei de teto de gastos para a realidade de Mato Grosso. E repito, nós estamos pensando no futuro do estado de Mato Grosso. As nossas avaliações e as nossas decisões não são voltadas só para este ano, para 2018, mas para um planejamento de médio e longo prazo. Laís Souza.
Secretário, a PEC, em nível federal, você tem ali previsões não tem previsão para reajuste salarial de servidor. O que deve acontecer em Mato Grosso também, porque era um dos acordos feitos com os estados quando da questão da pactuação. Eu quero, e com relação ao RGA, que é o tão famoso RGA do servidor público, em nível federal, existe essa previsão. Vai existir essa previsão também aqui no estado de Mato Grosso? A nossa intenção, e nós estamos... A decisão de manter ou não o RGA é muito mais econômica, financeira, do que do ponto de vista legal. A União tem exigido essas contrapartidas, essa de congelamento de salário é uma delas. Mas não significa... Congelamento significa não conceder reposição? Então, é isso que eu queria dizer. O congelamento não significa necessariamente não conceder a reposição. Então, É possível. Legalmente, pela PEC da União, é possível. É possível. O que nós estamos avaliando também é isso. Porque eu sempre digo, quando faço o diálogo com os servidores, que o pagamento da RGA, do reajuste, ele é condicionado à situação financeira do Estado. Não é demais lembrar que dos 27 estados da federação, só Mato Grosso e o Paraná pagaram o RGA de 2016. E o Paraná ainda está sofrendo questionamento judicial, porque ele retirou dinheiro, Antero, da Previdência para pagar o RGA, o que não é permitido. Então, se formos levar em conta, só o estado de Mato Grosso pagou o RGA de 2016. E estamos pagando. Não pagamos os 11%, pagamos 7% e estamos pagando. Então, depende muito mais da conjuntura financeira do que política e legal, vamos dizer assim, jurídica, o pagamento da RGA. Nós temos discutido muito aqui e até convidamos o secretário Gustavo de Oliveira para vir comentar sobre os números, porque ele é a pessoa mais afeita a Com isso certeza. no Estado. Porque assim, o Estado, muitos imaginam que o Estado é só o Poder Executivo. Não, o Estado é um problema do Poder Executivo. Quando o Estado é a governança do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Ajuste só no Poder Executivo. O funcionário do Executivo ganha menos que o do Legislativo, ganha menos do que o do Judiciário. E isso tudo está imbricado numa situação do repasse para os poderes. Ao mesmo tempo em que esse enorme sacrifício é demonstrado à opinião pública do Poder Executivo, que não é porque quer, é porque não tem condições de pagar o RGA pleno, ao mesmo tempo observa-se que outros poderes têm recursos sobrando em caixa. Eu sou a favor da autonomia dos poderes. Eu sou a favor do princípio lá de Montesquieu, da separação dos poderes. Acho que eles têm que ter recursos para funcionarem de forma autônoma, mas não ter recursos para guardar no caixa. Não é possível um diálogo mostrando a gravidade da situação econômica. Acho até que os poderes têm compreendido muita coisa, mas não é possível deles compreenderem mais um pouco e ajudarem, diante da exposição dos números, a apertar os cintos? Primeiro que é preciso registrar que, falando nos últimos 10, 15 anos, vamos falar nos últimos 10 anos em Mato Grosso, a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público fizeram o dever de casa que o Executivo não fez. Estou falando dos últimos 10 anos. Nós assumimos, o Executivo, com compromissos assumidos pela gestão passada de reposição salarial para servidor público, que não dá para cumprir. Bombas de efeito retardado que estão estourando no nosso colo. E não tinha como brecar isso legalmente, secretário? Isto passou. Há discussões judiciais, ações de inconstitucionalidade questionando esses aumentos. Vários deles, inclusive, foram aprovados na Assembleia na gestão passada sem sequer a peça de impacto financeiro e orçamentário. Então, é preciso registrar isso. E, ao longo desses 10 anos, o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público e o Tribunal de Contas fizeram o seu dever de casa. O segundo ponto a ser registrado:
essas instituições têm sido, sim, parceiras do Executivo. É preciso registrar isso. Todos eles, sem exceção, foram e estão sendo conduzidos, porque houve mudança no comando do Ministério Público e do Judiciário. Então, eles têm sido parceiros e têm tido uma postura de instituições atentas ao seu tempo, ao tempo que vive Mato Grosso. Todas as vezes em que nós chamamos essas instituições para mostrar os números e pedir compreensão a eles, eles foram compreensivos. O repasse no 12º que atrasamos e depois fizemos um TAC é prova concreta disso, desta visão de parceria. E no final de 2016 nós fizemos uma reunião com todos os poderes. Eu me lembro que eu, o governador, o secretário de Fazenda, fomos falar com o Judiciário. Fizemos uma reunião na AMAN com os juízes e desembargadores do Estado de Mato Grosso. Fizemos uma reunião lá no Ministério Público com os promotores e procuradores de justiça. Nos reunimos com os deputados e falamos com os conselheiros do Tribunal de Contas. Por que nós fizemos isso? Para mostrar a realidade a eles. Para mostrar o seguinte, que somos todos um só. Somos todos um só. O salário que paga, o dinheiro que paga o salário de um magistrado, de um promotor de justiça, de um funcionário do Tribunal de Contas, ele vem do Executivo. E nós fomos alertá-los que se todos nós não nos ombrearmos agora, neste momento de crise, daqui mais um tempo não vai ter recurso para pagar salário de ninguém. Não é só de servidor do Executivo. E eles, atentos a essa realidade, têm se mostrado, sim, eu repito, parceiros e compreendendo o momento pelo qual passamos. Secretário, essa discussão é uma discussão interessante, mas que provoca constrangimentos e incompreensão da sociedade, porque volta e meia nós estamos vendo o governo repassar excesso de arrecadação, ora para o Judiciário, ora para o Legislativo, ora para o Ministério Público, enfim. No momento de crise, a gente vê a Assembleia falar que tem em caixa 100 e tantos milhões, 140 milhões, e tem para receber mais tanto, e está com o dinheiro lá, e com que finalidade? E o governo argumentando a crise. A gente sabe que essa fórmula de repasse do 12º não é exatamente uma fórmula justa, uma forma honesta. A meu ver, é absolutamente desonesta até a fórmula adotada para o cálculo e o repasse do 12º, porque na verdade virou um pedagião. Tudo que entra de recurso para o Estado, que poderia ser investido em educação e saúde, tem que ser repartido com os poderes que não fazem educação, que não fazem estrada, que não fazem segurança pública, enfim. É possível... Os poderes precisando ou não, né? Os poderes precisando ou não. Não, eu estou me referindo exatamente em sobra de caixa. É uma obrigação, né? Legal. O Executivo repassa por obrigação legal, né? Por que razão é possível mudar esse formato, essa fórmula de repasse em nível estadual? É possível uma discussão séria e tratar o Judiciário e a Assembleia como uma unidade orçamentária, como é qualquer Secretaria de Estado que tenha seu orçamento anual feito, aprovado, e é dentro desse orçamento que trabalha? Por que é que os órgãos ligados aos demais poderes têm direito a excessos de arrecadação que não estão previstos, que não estão... enfim, são retirados aí de uma ambulância, de uma escola, de um... né? Isso. Para nada. E só complementando, secretário, quer dizer, esse excesso é repassado aos poderes. O que se indaga é o seguinte: se não seria possível o convencimento da bancada e um apoio da bancada e uma votação por parte da bancada, de modo a que, em havendo excesso de arrecadação, como a crise maior é do Poder Executivo, fica desnecessário passar. Essa discussão ela já existe, discussão no bom sentido, esse debate, e eu entendo
que nós temos que ter essa coragem cívica de debater isso. E eu vejo que os representantes dos poderes estão atentos a isso e estão abertos a esse debate. Porque estes excessos de arrecadação, como você disse, vamos falar da Assembleia. A Assembleia não é uma empresa, é um poder. Por que às vezes ela tem 80, 90, 100 milhões no caixa? Isto é uma coisa a ser debatida. E os deputados, é preciso dizer isso, Antero, estão atentos a isso. Tanto que pela primeira vez na história do Parlamento de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa devolveu uma parte desse excesso. O Poder Executivo, nós compramos 150 ambulâncias e entregamos aos municípios, ambulâncias de qualidade, do tipo 2, quase uma UTI móvel, e que se for de interesse da Prefeitura, ela pode adaptar para uma UTI móvel. Então, devolveram esse valor desse excesso. O deputado Botelho, então, isso foi um marco histórico da Assembleia sob a presidência de Guilherme Maluf. O deputado Botelho já está conversando conosco e com os deputados novas devoluções desse excesso. Agora, há uma imposição legal desse repasse, mas eu repito, isso não nos impede de debatermos isso, porque nós que estamos à frente das instituições neste momento pelo qual passa o Brasil e Mato Grosso, que é um momento de crise, nós temos a obrigação republicana de tratarmos de temas que vão reverberar no futuro. Nós temos que ter o compromisso de que os próximos governadores encontrem um Estado muito melhor do que nós encontramos. Então, quem está à frente do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, eu tenho certeza, e eles têm esse pensamento. É importante dizer isso, porque eu participo da maioria das reuniões e eu vejo nessas pessoas a preocupação com o futuro, porque eles estão à frente momentaneamente como nós de uma instituição. Repito, essa discussão do parcelamento dos percentuais de repasse aos poderes é uma discussão que o Brasil tem que ter a coragem de enfrentar. Secretário, vamos agora para a questão da reforma administrativa. O Estado vai fazer a reforma administrativa? Porque no ano passado, o Estado anunciou ano passado inteirinho que faria a reforma. Acabou não encaminhando a reforma. Aí iria encaminhar até agosto. Aí não encaminhou em agosto. Aí iria encaminhar até setembro. Aí não encaminhou. Enfim, não encaminhou a reforma até o final do ano. E este ano, o Estado vai, juntamente com a PEC do teto, encaminhar a reforma para mostrar que o Estado está fazendo um ajuste, mas que o Estado está cortando a própria carne. Vai ter esse encaminhamento da reforma? Primeiro é preciso dizer que esta reforma administrativa para contenção de gastos nós a fazemos todos os dias no governo. Nós não precisamos enviar projeto de lei para diminuir gastos no governo. No ano passado, nós diminuímos, 2015, 2016, nós tivemos uma economia de quase 650 milhões de reais. Em quê? Em tudo. Evitando despesas, corte de despesas, todo tipo de despesa. E quando eu falo todo tipo, é todo tipo mesmo, de celular funcional, carro alugado, tudo. A Fazenda nos informou que em 2 anos fizemos essa economia de quase 650 milhões de reais. Então, conter gasto público é uma obrigação diária do nosso governo. Eu entendo que esse exercício de conter o gasto público é como você ir à academia fazer exercício físico. Quando você para, você já sente a diferença. E nós adotamos isso no nosso cotidiano. Nós buscamos economizar todos os dias, em tudo que vamos fazer. Nas nossas reuniões no CONDES, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que ocorre toda semana na Casa Civil, e o CONDES participamos os secretários, secretário de Fazenda, Planejamento, Procurador-Geral do Estado, Auditor-Geral do Estado, secretário de Gestão e o secretário-chefe de Gabinete do Governador. Ali nós fazemos semanalmente economia de dinheiro público, porque nós ali decidimos onde vai gastar, como vai gastar e quanto vai gastar.
A reforma, então, a contenção, a economia do dinheiro público tem que ser um exercício diário. E esse exercício diário nós fazemos. Sim, mas então não vai ter a reforma. Não, agora eu vou falar da reforma administrativa. Por que nós não a enviamos desde o ano passado? Porque o governo, ele é muito dinâmico, todos sabemos disso. Então, a cada mês, a cada período, vão se sucedendo acontecimentos e nós vamos sempre buscando aprimorar essa reforma administrativa. E é bom que seja assim, que não seja um raciocínio estanque, que seja um raciocínio dinâmico. Eu me lembro que nós íamos extinguir a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E aqui eu faço um registro público do trabalho desempenhado pela professora Luzia Trovo. Ela defendeu a manutenção dessa secretaria. Ela é uma servidora pública, professora. Ela defendeu a manutenção dessa secretaria, mostrou a mim e ao governador a importância de manutenção dessa secretaria, fez um belíssimo trabalho lá. A professora Luzia é um exemplo a ser seguido de servidora pública. E o governador se convenceu disso e não extinguiu mais a secretaria. Então, alguns fatos foram acontecendo e nós vamos sempre buscando aprimorar essa reforma administrativa, mas ela vai junto com a PEC dos gastos. Secretário, no Brasil já está em discussão lá no Congresso a reforma da Previdência. E nós gostaríamos de saber como é que está a situação da Previdência mato-grossense. Como é que está a saúde da Previdência mato-grossense e se nós vamos ter ajustes na questão da Previdência também aqui no estado de Mato Grosso, a Previdência Pública. A saúde da Previdência em Mato Grosso não vai bem. Há um déficit lá grande, eu não sei mensurar o tamanho em termos de valores. Quem está responsável por isso hoje no governo é o doutor Taveira? É, o Taveira. Por sinal, fez um grande trabalho em Cuiabá. Isso, e está fazendo também um ótimo trabalho lá. Muito bem. Precisamos ter olhos atentos para a Previdência do Estado de Mato Grosso. Ela, assim como da União, não está bem de saúde. Nós vamos, na PEC de gastos, tratar sim do fator previdenciário. Já estamos fazendo reuniões para tratar desse tema. O governador fez uma reunião há poucos dias que nos dizeres de um dos coronéis da Polícia Militar que estava presente, foi uma reunião histórica que esse coronel disse que nunca tinha visto isso. O governador chamou lá ao palácio os comandantes da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, o secretário de Segurança, o secretário-chefe da Casa Militar, eu participei da reunião, e os presidentes das associações da Polícia Militar. E foi dito a eles pelo governador que, por óbvio, até por imposição constitucional, a previdência dos policiais militares será tratada de maneira diferenciada. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, essa reunião é exemplo que eu estou dando de como já estamos debatendo esse tema. Respondendo objetivamente a sua pergunta, nós vamos sim tratar do fator previdenciário na PEC dos gastos. Laísse Souza. Secretário, acho que um outro assunto também que está ligado diretamente à sua secretaria é esse relacionamento com a Assembleia Legislativa, esse meio de campo com a Assembleia, com os poderes, né? A gente vê ali que 20 deputados claramente são da situação, né? Que o governo tem uma base muito ampla, uma base coesa em alguns sentidos, em alguns projetos defendem, alguns deputados, poucos, mas muitos defendem, fazem uso da tribuna para defender. Mas existem outros 4 deputados que se posicionam contra, né, a atual gestão. E que acabam tendo muito mais espaço pelos assuntos do que os próprios situacionistas. Como trabalhar isso para que as ações do governo dentro da Assembleia também sejam repassadas, defendidas para a sociedade? Porque o que a gente escuta falar, pelo menos das propagandas, é que o governo tem conseguido avançar em muitas ações, chegar no interior em muitos projetos, como por exemplo a infraestrutura. Como fazer com que a sociedade também escute isso da boca dos parlamentares? Bom, primeiro eu acho que toda democracia tem que ter um parlamento forte.
Senão ela não é uma democracia por inteiro, é uma democracia manca, pela metade. A Assembleia Legislativa, nós temos sim a ampla maioria lá, a nossa base, mas é preciso que tenha oposição. Porque sem oposição as coisas podem descambar para posicionamentos que não têm contraditório. Então é preciso respeitar o trabalho da oposição, a oposição que eu digo, oposição séria, consistente, de propostas, de ideias. É preciso que tenha oposição. Isso fortalece a democracia. Eu acredito que uma forma de nós incentivarmos os deputados da base a fazer essa defesa, que eu repito, já está ocorrendo. Nas sessões desta semana, por exemplo, vários deputados foram para a tribuna e apresentaram as defesas respectivas dos temas que interessam ao governo e à sociedade. É manter o deputado informado. É fornecer a ele constantemente subsídios, informações daquilo que fazemos. E é isso que também estamos procurando fazer agora. Nós pretendemos, a partir deste início de trabalho legislativo, fornecer um clipping semanal para que os deputados da base tenham ali informações resumidas, mas importantes, para que eles possam ter acesso, como disse o Antero, no próprio celular, se for preciso, daquilo que o governo está fazendo. Então, nós temos uma assessoria na Casa Civil que faz este elo de ligação com a Assembleia, comandado pela Lívia. E nós pretendemos, a partir de agora, fornecer essas informações semanalmente, para que eles tenham rapidamente, ao alcance das mãos, os números do governo e tudo aquilo que estamos fazendo. Secretário, já que estamos falando em oposição, vamos falar também da politização do momento, quer dizer, da antecipação do processo eleitoral deflagrado semana pelo PMDB e alguns partidos de oposição e outros que nem são exatamente de oposição, quer dizer, pelo menos ainda não se declararam formalmente de oposição, mas que participaram dessa reunião. E há uma tentativa bastante clara de se antecipar o debate eleitoral, de se promover um debate eleitoral agora, provavelmente se aproveitando deste momento que vai haver uma discussão forte na Assembleia Legislativa, governo, servidores, enfim, está se criando um quadro político, né, no momento, a meu ver, intempestivo, inadequado, mas enfim, estrategicamente, do ponto de vista da oposição, parece que é isso que vai ser feito. Qual é a avaliação sua, qual é a avaliação do governo Pedro Taques? Primeiro que eu acho que antecipar para agora, início de 2017, as eleições de 2018, é uma irresponsabilidade com o cidadão de Mato Grosso. O momento pelo qual passamos, nós precisamos ter foco, concentrar nossas energias administrativas para trabalhar. Segundo, que esse ajuntamento que em tese está ocorrendo de algumas figuras da oposição, eu acho que eles deviam esperar um pouco mais, ter paciência e falar disso mais à frente, pelos motivos que eu já disse agora. Não é hora para isso. A hora agora é de responsabilidade cívica com o Estado de Mato Grosso e não de ficar fazendo reunião de 2, 3 pessoas. E terceiro, eu acompanhei pela imprensa algumas notícias, mas que não foram confirmadas. Vou dar 2 exemplos. Eu vi lá em uma notícia de que o PPS e o PSC participaram dessa reunião da oposição. Eu falei com o presidente de ambos os partidos e me negaram isso. Então, eu acho que houve aí muita tentativa. O próprio PP, que deu declarações através do seu presidente, o líder maior do PP, o ministro Brairo Maggi, se posicionou claramente que não é oposição e que está tentando ajudar o governo Pedro Taques. É isso que eu ia dizer. Então, eu tomei o cuidado de ligar para os presidentes do PSC e do PPS. Eles disseram que era mentira, que eles não sabiam da reunião, não participaram e nem sabiam. E também o deputado Ezequiel, eu não falei com ele depois dessa reunião, mas ele falou com o deputado Nilson Leitão e disse que aquilo que foi veiculado ele não havia dito. E o líder maior do PP, que é o ministro Blair, já veio a público, como disse o Antero, e falou que o PP não vai para a oposição. É só o que foi veiculado, o deputado Ezequiel disse inclusive aqui.
né? Disse aqui, disse na Gazeta, a Gazeta disponibilizou o áudio. Não. Disse que foi oposição, mas do fracasso. Não, do fracasso ele disse. Ele não disse que é oposição, mas do fracasso ele atribuiu. Mas aí, Antero, parece que por depuração a oposição ou essa articulação oposicionista está focada mais no PMDB, no PR, que tem já nomes com disposição de disputar as eleições de 2018, que é o caso do conselheiro Antônio Joaquim e do senador Wellington Fagundes, né? E se colocou o nome de Nery Geller como uma alternativa também, enfim. Esse esforço do PMDB pode complicar um pouco a relação do governo com a Prefeitura de Cuiabá, que é administrada pelo PMDB? Não, sob nenhuma hipótese. Nós temos um relacionamento com o prefeito Emanuel Pinheiro que supera esses posicionamentos aventureiros de alguns membros do partido do PMDB. E tem mais uma: não prejudica o relacionamento com Cuiabá e muito menos o relacionamento com o presidente Michel Temer, com quem o governador Pedro Taques tem um relacionamento muito bom. Laís Souza, vamos caminhando aqui para o final da entrevista, porque rádio é tempo. Laís, sua última pergunta. Secretário, a gente falou tanto do que pretende ainda fazer, mas a gente acabou não falando de projetos de 2017. Né? Qual que é o foco do governo para esse ano de 2017? Nós temos que passar este 2017 organizando ainda mais as nossas finanças. Não adianta dourar a pílula. Ainda não chegamos do outro lado do rio chamado crise. Não chegamos ainda, mas já estamos enxergando o barranco do outro lado. Então, esse ano de 2017 nós já temos como fazer mais alguns outros projetos. Vamos fazer a Caravana da Transformação. Pretendemos fazer pelo menos 10 edições este ano. É um projeto que eu atribuo de uma repercussão social, Antero, muito grande. Eu presenciei uma cena de uma senhora que fez a cirurgia de catarata, e quando ela saiu lá da carreta, que é o consultório oftalmológico, ela estava bem na frente, a sua filha com a sua neta de 5 anos de idade. E essa senhora não enxergava há 7 anos. E a primeira visão que ela teve foi da neta. Foi a primeira vez que ela viu a neta, né? Foi a primeira vez que ela viu a neta. Eu tive a oportunidade de registrar isso aqui. O Wilson Santos me relatou esse fato em Jaciara. Isto é uma cena que quem presencia não esquece nunca mais. E nós tivemos várias como essa, porque nós já fizemos cerca de 10 mil cirurgias. Vamos continuar com a caravana. O governador Pedro Taques também vai lançar um projeto de asfalto para os municípios de Mato Grosso. Nós pretendemos asfaltar onde tem o asfalto, mas já está corroído, já está muito com buraco nos centros das cidades. Nós vamos fazer esse asfalto, refazer e onde não tem, fazer. Então é um projeto de asfaltamento grande que vai envolver a Secretaria de Cidades do secretário Wilson Santos. E existe também o projeto do secretário Maxi na Secretaria de Trabalho e Assistência Social, que é o projeto que vai atender centenas de milhares de famílias de Mato Grosso. Enfim, o nosso maior projeto para 2017 é continuar fazendo com que o governo caminhe, com que o Mato Grosso caminhe, com que o Estado não pare. Esse é o maior projeto do nosso governo, e o governador Pedro Taques está absolutamente otimista que vamos conseguir fazer isso e começar a investir mais, porque é uma visão não do nosso governo, mas uma visão nacional, que parece que a crise realmente está começando a definhar. Então, o maior projeto do governador Pedro Taques e do nosso governo é continuar fazendo esta locomotiva chamada Mato Grosso continuar andando. Secretário, infelizmente nós temos que terminar a entrevista. Infelizmente o senhor continuou guardando as 7 chaves, os segredos aí da reforma administrativa. Infelizmente o senhor não revelou os detalhes da PEC, mas em linhas gerais foi excelente a sua participação aqui. E eu quero agradecer e colocar a Capital FM à disposição. E como a Capital FM é uma empresa privada, ela defende o setor produtivo, defende a livre iniciativa e defende principalmente o ajuste do Estado.
eu acho que mais do que nunca vocês vão poder contar realmente com esse instrumento de comunicação, no sentido de que mais do que nunca é preciso fazer o que tem que ser feito e não buscar o aplauso fácil. O aplauso fácil é muito fácil conquistar, mas ele desmorona na próxima esquina. Fazer o que tem que ser feito pode até não ser reconhecido imediatamente, mas é reconhecido pela história. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Antero, Mauro, Laís, aos ouvintes da Capital FM. Eu não revelei os segredos, porque eu costumo dizer o seguinte: são temas que nós não podemos antecipar se ainda estamos fechando os estudos, fechando a lei, porque eu sei que isso pode causar uma insegurança jurídica em pais de família, em servidor público. Então a gente prefere não falar. É por isso, para que não haja o menor risco de causar insegurança. E termino dizendo o seguinte: entrevistas como esta, debates como este, com jornalistas de altíssima qualidade, eles são importantes para que possamos demonstrar claramente e sem rodeios à população de Mato Grosso que o governador Pedro Taques está preocupado em bem conduzir o Estado, em fazer as mudanças e reformas necessárias ao momento pelo qual passa o Estado de Mato Grosso, pensando não em reeleição, pensando no futuro, nas gerações que virão. Então, como eu disse, nós já estamos fazendo planejamento do ano de 2024, porque nós pensamos com responsabilidade. E é preciso ter essa firmeza, e todos nós, não só nós que estamos no serviço público. Daqui a pouco eu não sou mais secretário, eu vou voltar para a advocacia. Daqui a pouco o governador não se chamará mais Pedro Taques. Daqui a pouco os presidentes de tribunal, de assembleia, Tribunal de Contas, Procurador-Geral de Justiça serão outros, mas nós temos que ter a responsabilidade cívica e a coragem de tomar as decisões que têm que ser tomadas neste momento. Muito obrigado ao secretário da Casa Civil, Paulo Taques.